paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcance o seu coração, os seus pensamentos. Estamos aqui em mais um dia no nosso café espiritual. Eu sou a pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church Niterói, Maricá. Você que está chegando, nós estamos seguindo uma sequência no livro de Isaías, onde nós entendemos que Deus, Ele ministra ao nosso coração através da sua poderosa e eficaz palavra. Deus tem muitos meios de falar conosco, amém? A principal delas é através da sua palavra, porque a própria Bíblia declara de si mesma que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar diário. Estamos sempre lembrando isso aqui. Hoje, então, nos livros, no livro de Isaías, capítulos 26 e 27, nós estamos sempre lembrando, que esses livros são livros literais, históricos para aquele momento, onde Isaías ele estava tendo um olhar, uma visão de Deus para aquele momento, Nós vimos juízos de Deus sobre a Babilônia, sobre a Síria, sobre o Egito, por causa da soberba, do orgulho, da desobediência, da justiça própria, não é? E Deus então declarando juízo sobre essas nações, mas também profeticamente nos apontando para Jesus Cristo, nos apontando para o reino milenar, lembrando que a escatologia dentro do livro de Isaías e de alguns profetas, elas não seguem uma ordem cronológica, Elas não vão falar primeiro do arrebatamento, depois da grande tribulação, depois das bodas do Cordeiro, depois do reino milenar, não é? Então, não segue uma ordem cronológica, mas a palavra fala do dia do Senhor, A palavra fala da volta do Senhor e nós cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos na volta do Senhor, quando Ele aqui pisará, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, não é? Para que possa reinar Ele com os santos do Senhor num período de paz verdadeira, Mas a gente aqui não quer entrar nessa questão de escatologia. Nós só estamos lembrando porque esses textos, muitos desses capítulos, eles são proféticos no sentido escatológico também. E aqui no capítulo 26, quando o Senhor dá então a visão a Isaías, falando do cântico de confiança, da proteção divina, não é? Quando o Senhor está declarando aqui que os remanescentes, eles cantarão, não é? Os remanescentes são aqueles que permanecerão, aqueles os que vão sobrar, não é? Do período de juízo de Deus, do período, que o Senhor exercerá o juízo sobre a terra. Então, meus irmãos, a palavra diz aqui sobre a nação justa, ou seja, aqueles que permanecerem. E a gente pode fazer uma analogia também para esse dia de hoje, para os dias de hoje. Quem serão aqueles que permanecerão fiéis ao Senhor nos momentos da dificuldade, da adversidade, das circunstâncias difíceis? Então, Deus, Ele traz isso ao nosso coração, uma palavra que é sempre atual. A palavra ela pode ser profética, a palavra ela pode já ter se cumprido ou ainda se cumprir, mas a palavra é sempre atual para nos revelar algo, queridos, naquele dia, nesse dia, não é que nós estamos lendo. Então, Isaías 26 e 27 são aqui palavras de cânticos de confiança, de proteção. Deus ama o seu povo e os salva. Deus, então, aqui no capítulo 27, ele está falando historicamente, dessas nações, Babilônia, Síria, o Egito, está declarando, então, o fim do cativeiro da Babilônia, quando os remanescentes voltarão, então, a Judá, e como Deus os guardará, como existe ainda, não é? Aqueles que foram guardados da raiz de Jessé, do trono de Davi. Então, queridos, a palavra está falando aquele tempo e também aos tempos futuros, porque ela vai falar no capítulo 27 que naquele dia, o dia do Senhor, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente. Então, a serpente simbolizando, a velha serpente, a Satanás, os seus demônios. Então, a palavra ela vai falar no versículo 3 sobre a sentinela que o Senhor tem, não é? E que Ele regará o seu povo de dia, de noite, cuidando dela. Então, há aqui uma palavra profética para o tempo,
desse reino do Messias aqui na terra. Mas a gente quer voltar hoje, nesse domingo, dia que nos deu o Senhor, a essa questão que está no versículo 3 do capítulo 26, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer nos falar nesse dia? Deus hoje, queridos, nesse dia, iniciar de mais uma semana. Eu não sei como é que foi sua semana, talvez você tenha passado circunstâncias difíceis, momentos difíceis, mas eu creio num Deus que fala conosco todos os dias. Eu creio num Deus que hoje está declarando que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em Ti. Ou seja, queridos, o nosso propósito, ele deve estar no Senhor. A nossa confiança, ela deve estar totalmente, integralmente, não em recursos humanos, não em instituições, pessoas, nada, mas no Senhor nosso Deus, porque é dele que vem todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor é uma fonte inesgotável, queridos, de paz, de esperança, de alegria, até nos momentos, principalmente nos momentos de mais dificuldade. Então, a palavra diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor hoje quer ser sua rocha. O Senhor hoje quer ser sua segurança. O Senhor hoje está te dizendo, confia em mim. Não olhe para a circunstância que está ao seu redor. Confia em mim, confia que eu sou teu Deus, confia que eu sou teu abrigo, confia que eu sou a tua rocha. Porque a palavra vai dizer que Ele é esse que está nos guardando, porque Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Deus, Ele deseja que nós o busquemos, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Nós estamos sempre lembrando isso aqui, queridos, o que importa é a presença. A presença de Deus é o que vai mudar as nossas vidas. A presença de Deus é que trará cura. A presença de Deus é que trará libertação. A presença de Deus é que trará paz. A presença de Deus é que pode restaurar casamentos, famílias. A presença de Deus é que pode abrir portas e fechar portas. A presença de Deus é que pode transformar os nossos pensamentos. A presença de Deus é que pode transformar até o mais duro dos corações. É a presença de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor, ele declara para nós um futuro cheio de esperança e paz, como diz a palavra, mas não isenta de problemas. Ei, você que está ouvindo hoje, Deus nunca prometeu, de Gênesis a Apocalipse, que nós não passaríamos pelas aflições. Pelo contrário, Ele diz, no mundo vocês terão essas aflições. Sejam aflições no casamento, sejam aflições familiares, sejam aflições financeiras, sejam aflições de uma doença, de uma notícia repentina que chega, de uma perda. Meus irmãos, nós estamos suscetíveis às coisas desse mundo, esse mundo que jaz no maligno. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. E que o nosso Deus, esse que esquadrinha os nossos pensamentos, o nosso coração, ele declara lá em Isaías 40, versículo 29, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você está se sentindo sem vigor? A palavra também vai nos dizer que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, quão pequena vai ser a nossa força. Outra tradução, ela fala, se nos mostrarmos fracos. Outra é mais dura, frouxo, covarde. Não, queridos. Nós não precisamos nos acovardar porque nós temos um sentinela, um general de guerra que está cuidando de nós. Eu sei que tem situações difíceis, eu também passo por elas. Mas nós temos a esperança, que é o nosso Deus. Nós temos esse Deus forte que se declara a nós uma rocha inabalável. Se Ele é inabalável e nós estamos nele, se Deus é por nós, você pode declarar o resto hoje aí? Quem será contra nós? Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, versículo 31 de Isaías 40, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Ele renova a nossa força. Ele hoje quer ser a sua força. Mas Ele nos convida para não buscarmos a Ele só pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. É a presença que fará a diferença na nossa vida. Então, a palavra do Senhor ainda vai nos dizer: plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam. Então é para considerar, é para ver, é para saber e entender que a mão do Senhor é que faz todas as coisas. O Santo de Israel é o que faz. Então, veja, espere, porque eu creio que tem coisa grande chegando. Eu creio porque Jeremias 29 vai dizer que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são de paz e não de mal. Mas o que o Senhor diz para mim e para você? Então me invocareis, passareis a orar e eu vos ouvirei. Então, meus irmãos, não é de braço cruzado, é invocando, é orando, é se movendo, é agindo por Ele e para Ele. Aquele cujo propósito é firme. É essa palavra que pela graça, favor imerecido, Deus traz aos nossos corações. Creia. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e Te agradecer. Agradecer porque Tu és a nossa esperança, agradecer porque Tu és a nossa rocha, agradecer porque a Tua presença é a Tua presença, Senhor. Que embora nós venhamos a perder tudo que está, Senhor, à nossa volta, e nada está no nosso controle, mas tudo está no Teu controle, Senhor. Embora nós possamos perder todas essas coisas, Senhor, que estão, Senhor, diante de nós, o que nós não podemos perder é a Tua presença, Pai. Porque é a Tua presença que faz toda a diferença. É a Tua presença que opera milagres, é a Tua presença que é o próprio milagre, Senhor. Então, Pai, nós queremos orar para que o Senhor seja um milagre na vida desse irmão, na vida dessa irmã, que o Senhor se manifeste, que o Senhor traga à memória aquilo que traz esperança, e a esperança tem nome, é Jesus. Que Jesus seja a esperança dos cansados, que Jesus seja a esperança dos pais que estão orando pelos filhos, dos filhos que estão orando pelos pais, daqueles que estão orando pelos seus casamentos, daqueles que estão orando pelas suas famílias, daqueles que estão orando, Senhor, pelas suas finanças, daqueles que estão orando, Senhor, para que haja principalmente e acima de tudo, salvação para aqueles a quem amamos. Que haja, Senhor, salvação. Que haja manifestação do Teu poder, Pai. Que haja o manifestar da Tua presença em cada lar, em cada casa, em cada pensamento e em cada coração. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Que você creia, que você ore, que você confie. Hoje, Kingdom Church Niterói, Pastor Marcos Tavares estará lá a partir das 9 horas, Escola Dominical, Culto ao Senhor, e também Escola Dominical, reunião de oração, 8 horas da manhã na Kingdom Church Maricá, e também a EBD na Kingdom Church Maricá, e à noite, celebração ao Senhor com o pastor Gabriel Farrai. Nós estaremos então hoje, esse domingo, celebrando mais uma vez os 2 anos da Kingdom Church Maricá. Você que é do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, adjacências, nossos endereços estão na nossa rede social. Faça-nos uma visita, venha estar conosco. Esse mês, nós temos um mês abençoado, um mês maravilhoso, onde o Senhor estará trazendo palavras poderosas, porque a palavra dele é poderosa ao nosso coração, amém? Então, que o Senhor abençoe e guarde sua vida, que eu me despeço, pastora Andréia Tavares. Coloque aí seu comentário, coloque seu pedido de oração, se assim você desejar. Coloque
Compartilhe a outros corações a poderosa palavra de Deus, porque é a palavra dele, é a presença dele que faz a diferença. Amém? Então, um beijo no seu coração. Até amanhã. Nosso café espiritual. Shalom Adonai.